Exato, Felipe. É entender aonde que você deve exercitar mais, né? Porque muitas vezes a simples vou cortar o manejo, por exemplo, né? O quanto você estaria investindo para fazer aquele manejo em relação ao teu retorno. Talvez seja aí que está a diferença, né, Felipe, do conhecimento, do conhecimento aplicado, né? Hoje se busca uma receita pronta, né? Busca algo já pronto só para replicar depois, no período reprodutivo, ferramentas de maior residualidade de controle. Lá no final, né, você pode trabalhar, entender se eu posso voltar com produtos de menor efetividade de residual, né, ou pensando numa área que você queira uma maior proteção, ainda finalizar com produtos de maior residualidade. Mas entender cenários de posicionamento junto ao comportamento da praga, para ver que você vai ser mais assertivo. Por exemplo, assim, dentro das informações, a relevância, né? Às vezes, o cara está só brigando por preço. Mas será que eu estou entregando algo técnico ou estou só lá sendo simplesmente uma negociação fria de, meu produto é mais caro, mais barato, né? Talvez precisa ter esse pensamento, né, Felipe, no sentido de fazer uma entrega mais técnica, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Rumo ao 100 Agro Podcast, o nosso podcast para falar sobre as altas produtividades. E muito mais do que o número absoluto 100 sacos, aqui a gente quer tratar o rumo, ou seja, o caminho que a gente tem que percorrer para, sim, chegar às altas produtividades. E para isso, né, pessoal, é extremamente importante a gente discutir também o tema sobre pragas. E hoje eu trago aqui um grande especialista, que é o nosso amigo Glauber, para estar conversando conosco. Eu sou o Felipe Unhoff, sou engenheiro agrônomo, produtor, especialista em produção de plantas e também pesquisador. E a gente trabalha o caminho das altas produtividades no nosso dia a dia, aí com justamente a bota, né, na lavoura, que é o que é mais importante, né, Glauber? Glauber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quero dizer que é um prazer ter você aqui, um nível, né, de conhecimento que você vai trazer, com certeza vai enriquecer muito aí o nosso bate-papo de hoje. Olá, Felipe, é uma grata satisfação e fico extremamente lisonjeado aí pela oportunidade. E sem dúvida, como você falaste, né, o rumo, o caminho que nós devemos seguir para ter maior rentabilidade e buscar aí cada vez maior produtividade. E também passa pelos nossos insetos, né? Pragas que muitas vezes provocam danos sorrateiros, mas que levam o nosso potencial embora. Maravilha, Glauber. Glauber, eu acho que tu já começou o podcast tocando num ponto extremamente importante, eu gosto de ressaltar isso, que é a rentabilidade. E sabe que nesse ponto, e com certeza passa pelo manejo de pragas, né? Mas quão é importante hoje a gente estar atrelando essa produtividade, e por isso que eu comento tanto que é o rumo, é o caminho, não o 100, porque muitas vezes a gente tem visto o pessoal buscar indiscriminadamente altas produtividades, né? E isso acaba cortando aí na lucratividade. E ao mesmo ponto que a gente tem visto muitos produtores, muitas vezes querendo fazer cortes, né? Na expectativa de aumentar essa rentabilidade, acaba ficando com a produtividade no meio do caminho e tem uma produção comprometida. Então, é muito importante, acho que é extremamente atual a rentabilidade hoje, né, Glauber? Exato, Felipe. É entender aonde que você deve exercitar mais, né? Porque muitas vezes a simples vou cortar o manejo, por exemplo, né? O quanto você estaria investindo para fazer aquele manejo em relação ao teu retorno. Tá? Então, muitas vezes a gente se preocupa naquele custo do inseticida, Felipe, que no custo final da lavoura é um grãozinho de areia, né? E não se preocupa, por exemplo, numa técnica de comercialização, né, numa técnica de valorizar maior seu grão lá na comercialização, por exemplo. Então, assim, entender aonde que estão os pesos e medidas, né? Porque muitas vezes a gente gasta tempo, né, exercita a mente em talvez fazer manejos mais não efetivos ou não no momento correto, e não gasta tempo onde que talvez tenha os maiores valores, né, ou percentuais do investimento. Entendemos que estamos aí nos últimos anos em condição bastante preocupantes, né, onde que o produtor vem sendo assolado, né, mas se a gente não fazer a nossa parte, né, o clima volta, dá uma reviravolta, e aí a gente perdeu, por exemplo, área foliar
por um TRIPS, que muitas vezes a gente negligenciou nesses anos de estiagem, e aí não tem mais o que fazer, aquela parte das folhas já se foram, né, e aí a soja já está comprometida. E aí também é o ponto, né, Felipe, de entender o que manejar, que momento manejar, né, não ser também tão superficial em dizer, aplicar o produto mais caro vai resolver, não necessariamente, né, mas fazer conta, né, talvez seja aí que está a diferença, né, Felipe, do conhecimento aplicado, né, entender como que eu posso manejar assertivamente aquele inseto com produtos que talvez não sejam, vamos dizer assim, os mais caros, mas que entreguem um custo-benefício interessante. Eu acho que esse é um ponto de um entendimento muito mais, daí falando, obviamente, da nossa área de sanidade, né, muito mais do inseto que propriamente produto. Hoje se busca uma receita pronta, né, busca algo já pronto só para replicar. Isso não é verdadeiro, né, muitas vezes você vai ter situações diferentes, né, ambientes diferentes, investimentos diferentes, que precisa ter essa adaptação. Né? Então, e isso acho que culmina, Felipe, te parabenizo pela excelente ação que tu vem fazendo, né? Porque muitas vezes a gente aqui, como CCGL, como RTC, produz essas informações e essas informações, elas demoram para chegar no usuário final, que é o agricultor, né? E às vezes elas podem chegar não tão claras, né, ou com ruído. Né? Então é importante essa divulgação, né, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui utilizando o teu canal para trazer essas informações, para discutir manejo, para ser simples, né? Mas no final do dia bastante assertivo na correta posicionamento dos produtos, né? Maravilha, Glauber. Eu acho que é importante e obrigado, né? E excelentes colocações. E já nesse contexto, eu aproveito o gancho para fazer uma pergunta assim para ti, que qual que tem sido o maior erro conceitual no manejo de pragas que você tem visto, sim, que é comum com os produtores ou técnicos, enfim, mas qual é o maior erro conceitual que você tem visto do ponto de vista do manejo de pragas global? E aí, claro, obviamente vamos focar em soja, né? Felipe, um ponto que eu tangenciei já no discurso anterior é o quê? Hoje está se fazendo muito uma receita antes mesmo de plantar soja. Aí o produtor já tem todos os inseticidas para o decorrer da cultura. Claro que alguns inseticidas, eles têm espectro que por exemplo, não deu uma praga A, mas só encaixa na B. Mas esse é um ponto que a gente vê a questão, né, que acaba dificultando o posicionamento mais assertivo. Outro ponto, né, e a gente diz que é quase uma briga eterna, Felipe, a questão que o inseticida ele sempre entra na carona de alguém, né, seja no herbicida no início, seja no fungicida no decorrer. Claro que aqui não é uma briga de importância, né, não é isso que a gente quer dizer, mas é no sentido de levar a informação que muitas vezes o maior detrator da produtividade lá na cultura possa não ser nenhum dos mandantes da entrada, que eu quero dizer, do fungicida e do herbicida. Né? E aí, muitas vezes, o produtor sabe que está tendo problema lá e diz, mas é que não está no intervalo ainda para mim aplicar. Né? E aí ele não quer entrar. Né? E isso fez nós perder muita produtividade. Claro que a estiagem, né, ela é extremamente assoladora, mas hoje a gente entende, e pelos resultados que a gente vem gerando, que muitas vezes a gente está usando a estiagem como levando a culpa de parte da nossa perda, mas perda de negligenciamento de manejo. Quando a gente fala num TRIPS, por exemplo. Né? Então, esses eu vejo as maiores dores hoje, é o entendimento dessas características. Claro que também temos cenários de mudança de comportamento de pragas, e aí o conhecimento, Felipe, por incrível que pareça, ainda se faz necessário, tá? E talvez hoje seja tu discernir o conhecimento oriundo de uma fonte segura da informação, de um conhecimento que tenha ruído, que essa água está um pouco suja, assim, né? Porque hoje diz assim, mas conhecimento tem milhões aí, né? Você digita no Google, tem inteligência artificial, mas aí até que ponto, né? Essa informação, ela é clara, ela é concisa, ela é feita na realidade ou naquela região, né, que a gente possa replicar. Então, a gente também vê muito replicar informações que muitas vezes não são no mesmo cenário, no mesmo ambiente, né? E somado a tudo isso, também a questão de resistência, né? Algo talvez que não se fale muito, Felipe, mas hoje alguns insetos vêm tendo uma resistência cada vez mais acentuada. Isso a gente vinha falando que no passado, quando se discutia esse tema, se dizia assim, isso é problema das multinacionais, só que isso não é mais problema delas, né? Porque quem está perdendo produtividade somos nós, produtores, na ponta. Claro que a empresa também está perdendo, mas, né, por quê?
porque essas moléculas hoje vêm tendo um período mais curto, né, de permanência, de alta eficiência no campo, né, porque estamos vendo aplicações sem rotação, estamos vendo os insetos se modificando, e aí uma palavra que está na moda, né, Felipe, é insetos de sistema, né, então são insetos que eles deixam de ser numa cultura e estão no ambiente. Na verdade, quem demarca no calendário lá, agora tem o soja, agora tem o milho, agora tem o trigo, né, somos nós. Mas muitos desses insetos, eles desconhecem essa barreira, essa divisa, né? E aí, se a gente não começar a compreender no todo, ter um olhar mais holístico no manejo, eu vou perdendo performance. E aí eu vou tentando matar pais, filhos e netos com a mesma ferramenta, por consequência, cada vez eu estou tendo um aumento populacional. Como aqui o foco é soja, mas só para fazer um gancho, Felipe, o que foi percevejo esse ano em milho? Né, nós perdemos a mão em algumas regiões, assim, absurdamente, né, e percevejo faz quantos anos, Felipe, faz? 40, 50 anos? Né, então, assim, não é uma praga que nem foi cigarrinha lá em 2021, que era uma praga exógena, né, no sentido que não tínhamos a ocorrência, daí tudo bem, até nós aprendemos o manejo, mas a gente vê pragas que já é conhecida e às vezes a gente esquecendo o básico, né. Por isso que talvez falar o básico, né, e ensinar o conceito, né, do alicerce está sendo cada vez mais necessário. Né? Talvez me prolonguei na resposta, Felipe, mas vejo que todos esses pontos, às vezes coisas óbvias, mas estão ocorrendo e estão levando o produtor a perder produtividade no final do dia. Isso é muito importante, Glauber, porque a gente aqui no Rumo ao 100, nós temos muito esse contexto de alicerce, de base, de construção, de olhar o todo, né? E essa linha de raciocínio que tu trouxe se encaixa muito bem no que a gente sempre fala, porque realmente é isso, né? Não vai ser simplesmente a inteligência artificial que vai resolver um problema que nós vamos ter, então é assim o todo, né? A gente olhar para o todo. E nesse cenário, Glauber, olhando todos esses pontos que você comentou, qual é o teu conceito sobre um bom manejo de pragas, então? Ou seja, quando que ele foi eficiente e que pontos que o produtor ou o técnico devem estar levando em consideração para dizer lá no final, não, eu fiz um bom manejo de pragas, olhei para resistência, olhei para produtos, dose, a praga em si, a planta, enfim, né, o sistema talvez, mas quando que a gente pode dizer que nós fomos eficientes no manejo ou qual é o formato, né, de um bom manejo de pragas? Complexa teu questionamento, Felipe, bastante profundo, né, e bastante pontos aí para a gente discutir. Primeiro ponto, Felipe, é assim, e eu acho que só para colaborar, quando nós estamos falando de insetos, nós estamos falando de biologia, né, então, assim, não vejo a inteligência artificial resolvendo o problema sem nós estarmos no campo, porque o inseto vai se adaptar, o bicho muda o comportamento, né, você seleciona indivíduos resistentes, aparecem insetos novos, né, então esse é o primeiro ponto, né, e aí para a gente solucionar ou não ser pego de surpresa, a gente precisa estar no campo. Acho que esse é o primeiro ponto, né, é a presença constante no campo. E aí cai por terra a questão de receita, né, antes de propriamente você cultivar a área, né? Entender histórico, Felipe, a gente precisa ter um histórico do teu consultado. Eu, como agricultor, né, eu preciso, né, ter o conhecimento, e aí eu acho que vai muito mais profundo, Felipe, do que falar de saber qual inseticida, ter o acompanhamento econômico, né? Quando a gente fala em rentabilidade, muitos dos nossos agricultores não sabem quanto gastou, né, quanto que vai investir quando investiu, aí tu não sabe por quanto que valeria a pena tu comercializar esse produto, né? Então, veja que é profunda essa questão, né, de um histórico, né? Nós, como consultores, né, o que leva a informação, departamento técnico, cooperativas e revendas, né, de qual for, precisa ter um histórico, auxiliar o produtor nesse quesito, né? Porque, por exemplo, tu pega alguns tipos de pragas de solo, precisa ter o histórico daqueles insetos que tem pouca mobilidade, então a chance de você ter uma ocorrência naquela área, naquele talhão, é gigantesca. Então, assim, não vai ser uma surpresa se você ter um histórico, né? A presença no campo, por quê? Porque, literalmente, cada ano é um ano, né? Nós temos condições que podem favorecer um trips ou desfavorecer ele, uma maior ocorrência de lagartas, né? O que foi Délia, né?
Recentemente tive alguns dias de campo, a gente brinca nos treinamentos, né, na questão assim, vocês conheceram DELE esse ano? Eu quero dizer, não sei o que é isso, mas pois é, eu perdi planta, não sabia o que era, achei que era fungo, não que não tenha outras ocorrências, né, mas uma praga que ocorre na soja desde a década de 70, porém, né, um comportamento, né, bastante específico, né, que esse ano o frio prolongou, né, nós tivemos, então, períodos de estiagem. Bom, semana passada nós estávamos usando casaco ainda, dependendo, né, então, assim, frio, umidade, material de composição, planta lá sendo semeada e uma ocorrência de uma praga esporádica. Então, isso tem como prever, Felipe? Não tem. E aí a gente precisa, de novo, cai no conhecimento, né? Porque o que a gente teve muito relato de não saber o que era, né? Ou culpar outras pragas, né? Que poderiam ser, mas não eram as ocorrentes, né? Então, a gente entende que o manejo integrado de pragas, o monitoramento, a amostragem, eu acho que é a chave do sucesso, porque para tu fazer esse balanço em relação lá no final, se eu fui assertivo, né, eu preciso todos esses pontos ligados em relação assim a não perder stand, né, e cada vez mais na soja isso vem à tona, né, a necessidade de você ter uma boa instalação na cultura, porque ali está mais de 60%, 70% do teu custo, né, e depois tu vai fazer o manejo fitossanitário em cima de uma população menor. Muitas vezes a plasticidade da soja é discutível hoje, não é assim, para tu rumo a 100 sacos, só pode dizer que não existe plasticidade, né, porque a planta não vai compensar a falta de uma vizinha ali no nível de excelência, né? Porque quanto mais nós queremos produzir, Felipe, menos nós podemos, né, errar, né? E aí esses são pontos-chave, né, e trazendo para a nossa alçada conhecer os insetos. E aí, obviamente, tem que monitorar para saber quais são, tem que fazer o manejo, né, assertivo no momento certo, com o produto certo, né? E aí, tendo essas informações, no final eu vou ver, bom, colhi tanto, né, tive um custo ou um investimento tanto, aí eu acho que entra a rentabilidade nessa linha, mas tá onde? Estando junto ao agricultor e ter as informações, né? Então, assim, bem genérico, né, um comentário aqui, mas eu acho que esses são pontos importantes para a gente ter na balança no final da safra, bom, fui assertivo ou não. Porque a gente cada vez está vendo, né, situações de aplicações atrasadas, de erros de posicionamento de produtos, né, e aí muitas vezes o problema está lá instalado e o cara quer aplicar. Eu disse, sim, precisamos aplicar, mas aí tu está matando por vingança, porque o dano daquele indivíduo já foi feito, né? Então, veja que o ponto, agora, por exemplo, nós estamos com populações de lagartas em milho, de novo, mas, né, lagartas pegou na soja também algumas situações, mas assim, depois que ela provocou um grande desfolhamento, né, você tem dificuldade de controlar, porque tu já tem o dano e tem um inseto grande. Aí aquela questão, Felipe, que o cara diz, mas é que eu vou tentear. Acho que um ponto também que eu ficaria muito feliz, e a gente vem batendo nessa tecla, por que no fungicida, Felipe, se aprendeu, e talvez se aprendeu na dor, né, eu preciso começar bem. Se eu não começar bem, depois tu não dá volta, né? Porque aí a ferrugem entrou, a mancha entrou, você não consegue. E por que no inseticida não é assim? No inseticida eu tento trabalhar com uma ferramenta o mais barato possível. Aí, quando não dá certo e aí o troço tá pegando fogo, daí tu chama os bombeiros, né? Aí tu vai entrar. Só que aí, entre trabalhar com mais barato e trabalhar com mais caro, tu tem um range ali no meio de produtos que são mais eficazes, que o mais baratinho, talvez não são aquela eficiência do mais caro, mas custam às vezes a metade, um terço do valor. E bem aplicado, no momento certo, você resolveria o problema. Olha aí, caiu na rentabilidade de novo, né? Então, esses são pontos importantes que muitas vezes, como que eu vou fazer isso? Estando lá no campo, Felipe. Porque aí está a chave do sucesso no quê? O entendimento do inseto. E muitas vezes a gente bate muito nos treinamentos. É muito mais momento que produto. Porque às vezes não é o produto o culpado. Se você posicionou errado, óbvio que não vai funcionar, né? E aí sobra. E aí muitas vezes aí cai na outra discussão. Sobrou lagarta, mas ainda tem um intervalo de 12 dias para mim reentrar, né, com o pulsador por causa do intervalo do fungicida ou por uma questão operacional também, né, dependendo da propriedade, né? E aí você está perdendo a produtividade, né, infelizmente. E no final isso está fazendo a diferença, porque as nossas margens estão cada vez menores.
Acho que é importante, né, Glauber, a gente avaliar isso, porque voltamos na rentabilidade de novo, né? Exato. E isso, que bom que ela está presente aqui, porque isso é extremamente importante. Porque a receita do bolo não traz rentabilidade para o produtor, né? E não é isso que a gente quer propor. E, Glauber, eu queria pegar por aí um pouco pelo seguinte, você comentou algumas questões na dinâmica dos insetos, enfim, temperatura, e a gente sabe que isso impacta, né? Então, olhando um pouco do jeitão que nós estamos agora, nós começamos a safra, né? Talvez tivemos pelo menos a minha percepção no campo, né? Nós tivemos um pouco de lagartos inicialmente, né? Que foi um ano que teve isso, né? Bem inicial. Enfim, mas agora a gente está num período em que a gente teve diferentes momentos de plantio, então sojas em vários estágios, mas principalmente e predominantemente nós temos um estágio reprodutivo e um momento muito crítico para percevejo, né? E ao mesmo tempo nós temos aí um momento em que a chuva cortou e aí a trips começa a aparecer nesse cenário novamente. O que eu quero te dizer, Glauber, é o seguinte, como que tu vê, qual é o cenário de pragas desse ano? Claro, obviamente daqui para frente, né? No momento que o pessoal está nos assistindo para essa safra, mas qual é o cenário de pragas, assim, o que o produtor deve se preocupar, quais são os pontos de atenção e o que olhando um pouco a dinâmica de clima, né, e aí olhando temperatura e chuvas, enfim, como que vocês estão vendo essa safra, né? Perfeito, Felipe. Quando nós falamos em estágio reprodutivo, né, o principal detrator de produtividade são percevejos, tá? Então, são insetos bastante sorrateiros, né, que muitas vezes a gente não visualiza o tamanho potencial de dano dele. É uma praga de sistema, né, a gente vem também tendo uma grande preocupação do aumento populacional, principalmente de percevejo de barriga verde, né, e linkando com o que a gente comentou anteriormente, por que tivemos uma grande problemática do percevejo no milho? Porque ele aumentou no sistema, e no sistema onde? Principalmente na soja, tá? Então, percevejo vem aumentando no cenário, né, principalmente barriga verde. Claro que quando a gente fala em soja, a gente fala muito do percevejo marrom, né, como o protagonista, mas estamos vendo aí um equilíbrio, até áreas com o aumento ou predomínio de percevejo de barriga verde. Em suma, eu vou ter uma mescla da população de percevejo. Mesmo com o clima um pouco mais seco agora, mas tivemos chuva inicialmente e temos previsões agora para o retorno da chuva e tomara que venha. Então, assim, primeiro ponto, percevejo é uma preocupação constante do produtor. Hoje a gente negligencia muito o manejo, infelizmente, tá? Porque ainda talvez não tenhamos clareza, principalmente no produtor, em algumas situações, o quanto ele leva embora, né? Porque você não tem uma referência, um padrão, né, de uma área 100% ausente de percevejo, o tamanho é a redução de produtividade. Ele fala que um percevejo por metro de rua, né, se alimentando durante uma semana, pode levar quase 2 sacos de soja embora, né? Isso assusta, mas é a realidade. Principalmente em situações no reprodutivo. Qual que é a fase mais sensível? O canivetinho, né? O R3 e o R4, né? Porque ali o percevejo ao se alimentar ele derruba a vagem. E uma coisa curiosa que muitas vezes a gente não se dá conta, hoje nós migramos muito para soja de hábito indeterminado, né? Uma característica aí muito mais pela produtividade, por ciclo da cultura, mas o que tem a ver percevejo com isso? Tem a ver, Felipe, que você tem uma estratificação de estruturas reprodutivas na planta. Essa simples característica de você ter uma planta lá que você cultiva com 30 dias já começou a florescer, depois da flor tu tem canivetinho. Depois você vai ter o extrato mediano até ter lá na cachopinha, né, flores e canivetinhos e vai evoluindo. Essa simples estratificação favorece o quê? Um aumento da janela, né, ou potencial de dano a percevejo, porque ele sempre vai ter estruturas de diferentes fases, né, porque o canivetinho é a fase mais sensível, né. Depois, quando vai para R5, né, você deixa de perder a vagem, você vai perder o grão, né, você está em início que marcou a vagem, ou depois você vai ter um grão xoxo, né, um grão picado, que vai afetar drasticamente sempre o PMS, né, o peso de grãos, e lá no R6 ainda tu tem perdas aí mais fisiológicas, né, por exemplo, uma qualidade de sementes, né. Por isso, quando a gente fala em produção de semente, e aqui
estendo que independente aquela semente salva que o produtor faz, tem que cuidar da percevejo. Eu quero cultivar uma soja, né, com autogerminação, mas principalmente vigor, né, e esse é o principal fator que percevejo também leva embora, né? E aí, então, assim, entender primeiro o cenário dos momentos mais sensíveis, entendemos aqui que falamos de 2 espécies, né? E isso é importante o técnico identificar a campo, porque hoje nós temos produtos que não estão mais tão efetivos para percevejo barriga verde, né? Temos produtos que precisam alterar dose, né? Quando falamos em percevejo barriga verde, então, por isso, identificação também passa a ser um fator preponderante na tomada de decisão. Entender que esse percevejo passa por 5 fases jovens. Essas 5 fases jovens têm um potencial de dano diferente, né, mas principalmente tem comportamento e hábitos na planta que podem me dificultar o manejo, a efetividade de controle, né? Então, o percevejo coloca o adulto fêmea, bota um ovo, dali, vai em torno de 4, 5 dias, vai eclodir, uma ninfa, que tem um hábito gregário, né, que ela fica sobre a postura, ela não consegue se alimentar da planta, né, e esse primeiro instra vai durar de 3 a 4 dias, ela vai passar para o segundo instra, vai se dispersar na planta e vai começar a se alimentar. Depois de 3 a 4 dias, ela vai passar para o terceiro instar. Do terceiro ao quinto instar, né, que ocorrem 4, 5 dias cada instar, né, então falando aí de 15 dias do período para passar do terceiro até o quinto instar, é o período de maior potencial de dano na soja em relação às fases de vida do inseto, né? Então, às vezes, a gente acha que o percevejo adulto é o maior problema. Na soja, não. Na soja, as ninfas são o maior potencial de dano que adulto, né? Então, por consequência, o que é irrelevante aí? São pragas mais escondidas, são insetos de menor mobilidade, porque não têm asas, então não vão voar, né? Normalmente estão mais no bacheiro da planta, né? E toda essa leitura para dizer o quê? A importância de quando eu tenho, né, uma soja sensível, falando no reprodutivo, eu tenho fase de ovo, ninfa pequena, que eu falei que não se alimenta e tem um hábito gregário, né, em diferentes fases, eu preciso preconizar por produtos que tenham residualidade de controle, tá? Então, veja que entender a praga esclarece o porquê que no vegetativo até o pré-fechamento, né, eu posso trabalhar com ferramentas, por exemplo, piretroide, fosforados, né, que são produtos mais de choque, né, e nada de residual ou poucos dias de residual. Quando eu entro, né, no reprodutivo, né, principalmente a partir do canivetinho, né, eu vou buscar ferramentas numa linha de neonicotinoides, né, normalmente associada a piretroides, né, fenilpirazóis, né, nos ativos de tiprole, por exemplo, e isosaclozeram, né, o plinazulin e o verdavis. Hoje temos uma molécula dentro desse grupo, né? Em suma, entender, então, a praga, entender o perfil dos produtos, porque, de novo, Felipe, eu posso fazer, por exemplo, um manejo com fosforados e ter dano. Não que o produto não mate, mas tu aplica o produto lá no reprodutivo, né, fazer uma conta matemática aqui. Hoje a fêmea ovipositou e você aplicou. O produto não vai matar o ovo. Daqui 4 dias, essa ninfa vai eclodir. Não vai ter mais residual. Ah, mas tu falou que ela não vai morrer, não vai se alimentar. Sim, não vai se alimentar pelos primeiros 2 a 3 dias. Só que esse produto já não tem residual, tá? E ainda tu vai ter mais 7, 10 dias para retornar com uma aplicação. E aí você tem perda de produtividade, tá? E às vezes tu gastou praticamente o mesmo valor, mas foi um erro de posicionamento, no sentido que ali eu precisaria um produto que tenha choque, mas também tenha residual. Ele permaneça alguns dias na planta, protegendo a cultura. Então, eu acho que esses são comportamentos para a gente ser mais efetivo. E aí, em suma, entender que eu preciso ter um olhar mais cedo para percevejo, isso a gente vem batendo, né? Muitas vezes, por que percevejo sumiu um pouco do cenário nos últimos anos? Ah, mas é que foi seco, porque predominou trips. Também. Mas parte disso passou, Felipe, a entrada de aplicações focadas a trips no vegetativo, né, mas que o produto também tinha perfil de controle para percevejo. Por consequência, você mata os colonizantes e aí você tem um cenário muito mais tranquilo no decorrer da safra. Tá? Porque depois você olhar percevejo só na fase mais sensível em alta população, teu risco é gigantesco de não ter um controle eficaz. Tá? Então, mesmo que a praga não cause dano, você começa mais cedo numa construção de produtos mais adulticidas, depois no período reprodutivo, ferramentas de maior residualidade de controle. Lá no final,
né, você pode trabalhar, entender se eu posso voltar com produtos de menor efetividade de residual, né, ou pensando numa área que você queira uma maior proteção, ainda finalizar com produtos de maior residualidade. Mas entender cenários de posicionamento junto ao comportamento da praga, para ver que você vai ser mais assertivo. Né? Aqui uma leitura rápida em relação a percevejo, que eu vejo que é uma praga sempre presente, né, e aumentando a população. Quando fala em tripes, né, tripes a gente vem apanhando em relação a essa praga nas últimas safras, né, ela mostrou todo o seu potencial de dano, devastador, né, e aí a gente precisa também compreender um pouco o inseto. Hoje nós temos 3 espécies que predominam em soja, né, o que nós falamos, os nomes feios aí, né, que são caliotripes, né, Franquinella chutes, Franquinella sedentaris. Então, quando nós falamos em Franquinella, são mais difíceis de matar. Caliotripes faseoli mais fácil. Tá? Aqui também, primeiro ponto, dentro da nossa linha de trabalhos, né, nós não estamos falando aqui que eu preciso de produtos específicos para os franquinelas em detrimento da caliotripes. Né? Você criou esse ruído, né, no campo, mas para nós isso não é verídico. O que acontece é a mesma coisa que nós acabamos de falar para percevejo. Né? Você aplica, mata os marrom, pode sobrar a barriga verde. Por quê? Porque naturalmente aquela espécie é menos sensível aos inseticidas. Mesma coisa aqui quando eu falo em franquinelas e caliotripes. Você aplica, normalmente você zera a população de caliotripes, sobra a franquinela, né? Então aí você acaba tendo produtos que performam muito bem para caliotripes, precisam um suporte, um apoio, né? Uma associação para controlar franquinelas. Temos produtos que navegam numa efetividade para qualquer das 3 espécies. Tá? Então, o primeiro ponto de espécie. Segundo ponto, ciclo biológico. Lá o percevejo, a gente elencou alguns ciclos, mas não falou o tempo total. Quando nós falamos em percevejo, o ciclo de ovo adulto em torno de 1 mês, 30 dias. Né? Claro que sair do ovinho chega adulto. O adulto dura mais 100 e poucos dias, tá? Só para não ficar ruído na informação. Quando nós falamos em tripes, eu tenho um ciclo de ovo a adulto em torno de 10 a 12 dias. Isso é 1/3 do tempo. Aí começa a justificar o entendimento por que a população cresce rapidamente. E uma das fases do tripes, né, que nós chamamos de ninfa, de pupa, né, depois da ninfa, ocorre no solo. Então, por que os solos mais secos ou veranicos favorecem essa praga? Essa é uma das principais características. Inclusive, Felipe, a gente tem trabalho e monitoramento o ano todo aqui de tripes. O que faz os picos descerem da população de tripes é chuva. Até a gente brinca que o melhor inseticida para tripes é chuva, né? Então, o entendimento por que a praga pode evoluir rapidamente, ela tem um ciclo curto. Né? Em cima disso, a gente faz as tomadas de decisões de manejo. Hoje nós não temos um nível totalmente claro de quantos tripes eu devo tomar uma medida de controle, né? Ou qual o NC, o nível de controle. Mas o que a gente vem conduzindo de trabalhos, né, entendendo que eu preciso ser um pouco mais proativo, trabalhar com níveis menores. Esses níveis menores, nós estamos falando aí de 5, 10 tripes por folíolo, eu deveria trabalhar já com aplicações. Porque uma vez quando eu entro na lavoura, né, e roupas claras como a minha, que um azul ou um branco, né, que preteia de tripes, aí você já teve praticamente a cultura bastante afetada, né, e prejudicada pela ocorrência aí dessa praga. Né? Então, esse é um ponto, tentar aplicar mais cedo. E quando nós temos veranicos, como estamos passando nesse momento, Felipe, e tripes ser o principal detrator da produtividade em alguns cenários, até ainda ele não voltou a explodir, né? Estamos essa semana, mas tomara que volte a chover, mas ele deva cada vez aumentar. O produtor tem que entender que, muitas vezes, ele começa a pensar, não está numa condição boa, né, para aplicação de um próteo, de um tebuco, né, fito, mas assim, talvez não seja a doença o maior detrator da produtividade nesse momento, seja praga. Então, o primeiro ponto é dizer, se eu não está justificando a entrada de fungicida, mas justifica a entrada do inseticida, né, porque, senão, nesse momento eu vou perder área foliar, né, franquinelas podem atacar flores, posso ter abortamento de flor. O tripes, né, a gente chama que ele é um raspador sugador. Então, ele raspa o tecido da folha. Por isso que essa folha, depois, ela fica bronzeada, né, ela perde coloração e, muitas vezes, ela fica com um penduricalho na planta, porque ela perde o principal trabalho, né, dela, que é ser um painel fotovoltaico lá, né, fazer fotossíntese, né? E os tripes, no processo de raspagem, afetam estômatos. Estômatos são termos reguladores da planta, né?
muitíssimos importantes, e quando você tem um estresse hídrico, maior ainda, porque é ele que regula ou evita a perda de água em forma de vapor, né? Você não tem reposição no sistema radicular, né? E o TRIPS vai lá e afeta essas células guardas no processo de raspagem. Então, isso traz, né, um potencial de dano gigantesco, né? Num trabalho que a gente conduziu há 2 anos atrás, no ano de estiagem, entre manejar ou não manejar TRIPS, nós perdemos 10 sacos de soja, né? Então, assim, é pouco, é bastante? Eu acho bastante. Nós pegar trabalhos argentinos, os danos até são superiores a isso. Mas eu considero que a necessidade não é vender susto, mas é dizer, estamos negligenciando. E depois a gente colhe menos que o vizinho, menos, né, com o cara que ele é louco, está aplicando, mas ele está protegendo e fazendo a parte dele, né? E aí chega ao cenário de novo, a gente está jogando muito a perda de produtividade para a estiagem, mas tem pragas, e aí principalmente nesse cenário, TRIPS levando uma fatia da produtividade. E, Glauber, esse foi um cenário muito presente que você descreveu agora na safra 22-23, né? Exato. Onde muitos produtores aguardaram a entrada do fungicida, TRIPS estava causando um dano muito severo e acabou, é claro, cada ano é um ano, e não estou dizendo aqui que não tem que aplicar, né? Sim. Mas como esse cenário ele realmente acontece. E possivelmente nós vamos começar a ver isso agora também, novamente, né? Atraso nas aplicações, enfim. E, obviamente, que você descreveu um cenário para nós muito interessante, né? Do ponto de vista do cuidado que nós temos que ter. A gente aqui gosta de construir o potencial da produtividade, ou seja, nós estamos fazendo várias ações de perfil, de solo, de cobertura, de escolha de cultivar, enfim, N situações para construir. Mas hoje nós estamos tratando de não perder esse potencial. Exatamente. E é nesse momento que a gente está. E aí você trouxe dados de um percevejo consumindo 2 sacos e um potencial entre fazer e não fazer, trazendo até 10 sacos de perda. São pontos de atenção muito fortes. Mas entre fazer e não fazer, tudo bem, né, Glauber? A gente sabe que há um diferencial. Algo que me incomoda, né, dentro desse manejo de TRIPS, e como eu comentei, é um profissional que suja a bota no campo, está lá no monitoramento, está presente, está fazendo esse tipo de ação. E a gente vê muitas vezes esse ponto, né, Glauber, entre você efetivamente fazer o manejo, né, e ter sobras, né? Vocês têm algum dado sobre essa sobra, e aí falando de TRIPS, né? O quanto que a presença de raspagem nas folhas, né, esse manejo que foi feito, mas que talvez não foi um 100%, a gente sabe que 100% de controle hoje é muito difícil, né? Mas o quanto que um manejo, até certa forma bem feito, pode estar representando na diminuição da produtividade? Você tem essa informação? É difícil de levantar, Felipe, porque aí tu tem que trazer mais um fator que está relacionado a produtos, né? Porque hoje nós temos produtos, e aí você viu produtos, momento, né? Porque você tem aí alguns momentos que a soja recupera, né? Você tem ciclo envolvido, né? Então, ciclos mais longos ela tende a tentar recuperar, ciclos mais curtos ela é mais impactado. Hoje nós temos produtos que têm efeito de controle de TRIPS e proteção de 1 dia, de 2 dias, de 5 dias, 7 dias, né? Então, tudo isso vai direcionar a você ser mais efetivo ou não. Claro que por trás disso existe também um investimento, né? Mas muitas vezes a tomar decisão de TRIPS, ela é atrasada, né? E aí você faz essa aplicação em momento que você já perdeu, talvez seja essa linha. Isso, a gente vê situações do atraso, já perdendo 1, 2, 3 sacos, que aquela área foliar já foi perdida. Principalmente, Felipe, me preocupa algumas áreas de soja safrinha. Claro que aqui a gente tem regiões pontuais, mas por quê? TRIPS gosta muito de folhas jovens, tá? E aí me soa um maior negligenciamento ainda quando ocorre em ataques iniciais da cultura, tá? Porque, de novo, o produtor, mas é que não está no momento do herbicida, mas vai 90% da cauda ao solo, porque tem pouca área foliar. Só que aí, de novo, né? Daí depois o que vai acontecer? Uma planta caneluda, sem área foliar embaixo,
essas sojas hoje, elas dependem muito do potencial produtivo, né, e tá uns 60-40, né, então tu tem a formação da produtividade final muito também importante no bacheiro, e às vezes é um negligenciamento lá atrás, né, pela sojinha baixinha, tá no segundo trifólio, tomada de trips, está arrebentada, e o cara não aplica. E aí depois ele vai aplicar lá na frente, aí tu fica parece uma faixa, né, aquelas folhas perdida embaixo e depois uma vegetação verde e adequada, né? Então, veja assim, esse é um ponto bastante preocupante, né, em relação a momentos ou atrasos. O intervalo, né, então, assim, por que eu falei que tem vários produtos que podem performar maior ou menor residual? Mas veja que todos que eu falei, assim, o máximo que hoje alguns produtos entregam é 7 dias, 6, 7 dias, né? Por quê? Porque tu tem um ciclo da praga de 10, não tem milagre aí nessa situação, né? E aí nós estamos falando que numa situação extremamente normal, o cara está aplicando com 15, 16 dias. Então aí tu veja que vai ter milagre aí? Não vai. O que eu deveria fazer? Reduzir intervalo. Então, assim, claro que são situações... Justamente, né, Glauber, nesse momento, só para contribuir, a gente tem residuais, então, de 6 a 7 dias, com intervalos mínimos que o produtor tem feito de 15, então praticamente a praga fez mais um ciclo nesse período. Isso. E aí, em momentos em que não chove ou que reduz a chuva, ele vai alongar esse intervalo. Então, e aí, é por isso que a gente vê aumentar tanto o problema, né, nesse período. E aí tu fica enxugando gelo, literalmente, né? Então, assim, é um quebra de paradigma, né? Eu não estou dizendo aqui que agora o cara tem que reduzir. É que quando você tem, de novo, o mantra é monitoramento. Tá, tô com uma pressão alta, apliquei, voltei alguns dias depois, continua, né, não voltou a chover, continua a pressão alta, não adianta esperar, né, reduz o intervalo. Aí você tende a dar mais um suspiro para a planta, volta a chover, você entra na normalidade. Trips é uma praga bastante atrelada à condição ambiental, tá? Então, você viu a presença, a praga está provocando dano, olha a previsão de tempo, tá? Não está confirmando chuva, ou furou, tem que aplicar. Ah, mas vou entrar só com inseticida? Você paga a aplicação o custo operacional na entrada, né? Porque ele se torna uma praga extremamente relevante ou o principal problema da safra em condições mais hostis aí de falta de chuva. Glauber, eu acho que você levantou muito bem essa questão do monitoramento, acho extremamente importante, concordo também. Agora, junto com isso, você trouxe também a importância da gente começar cedo, né? E esse começar cedo, eu vejo que ainda há uma resistência por parte do produtor, principalmente por investimento, né? E, claro, e entendo o produtor, né? A gente está junto no campo de batalha com eles, né? E a gente precisa ser assertivo para lembrar da rentabilidade que a gente falou. Bom, mas, porém, a gente comentou aqui do potencial de dano que tem um percevejo, por exemplo, e aí a gente vai pensando em tudo que tu comentou. Hoje é um grande problema se os netos conhecem, né? Se os vô conhecem os netos, né? Então, realmente perdeu a mão no manejo, né? E do ponto de vista de trips, a mesma coisa. Então, o que eu quero e perguntar, né, Glauber? A gente precisa construir manejos, certo? Especialmente para essas duas pragas, né? Qual é o formato dessa construção que você entende que é mais efetivo? E aí, tanto do ponto de vista de momento, quanto do ponto de vista de ativos, enfim, teria um posicionamento para isso, né, galera? Porque a gente sabe que no passado o pessoal queria controlar percevejo lá no final, né, o dano já aconteceu, né, ainda existe a gente sabe que R3, né, e R4 é o período mais crítico, né, e muitas vezes nesse momento, vamos botar um produto mais barato para controlar depois. Não, depois já é tarde, né? Depois que o TRIPS aumentou a população, é tarde. Então, qual é o teu ponto de vista sobre isso? Perfeito. Quando a gente fala em percevejo, por exemplo, é entender que está no sistema. Então, muitas vezes, você já tem uma palhada que está multiplicando o percevejo. Não é que eu vou deixar de cultivá-la, mas eu já tenho que ter um olhar
tá? E muitas vezes já baixar a população. Tá? Cenários principalmente, por exemplo, em milho, isso está acontecendo e a gente está perdendo a mão. É revisitar os produtos que a gente está aplicando. Quando a gente fala soja estabelecida na fase inicial, viper cervejo, preciso manejar. Mas ele não está causando dano. Mas é uma questão que você vai ter maior facilidade. Ali ele não ovipositou, você não tem grande quantidade de ninfa, tu tem um dossel mais aberto, isso favorece a maior efetividade dos produtos. Tá? Trips, claro que aí está relacionado muito com a condição ambiental. Tá? Então, nós tivemos no início da safra, ali quando deu aquela sequinha ali em final de novembro, dezembro ali, nós tivemos trips aparecendo em algumas situações, agora tinha acalmado com as chuvas e agora tende a voltar. Então, de novo, monitoramento. Mas assim, começar mais cedo. Produtos, talvez a questão de trips, tem uma grande diversidade de produtos. E a tomar decisão talvez não seja só pelo trips. Entender que, eu tenho trips, minha praga, alvo número 1. Mas aí depois, o que eu tenho também naquele momento? Eu tenho percevejo, alguma coisa, tenho lagarta, tenho vaquinha, tenho ácaro. Uma vaquinha está se tornando um problema cada vez mais crescente. A gente não entra em uma área que não encontra vaquinha. Mas o que foi vaquinha? Vaquinha é uma mudança da hábito alimentar. Nos últimos anos, ela deixou de ser apenas uma desfolhadora que nós olhava na fase inicial da cultura, depois não dava mais bola. Hoje ela está, durante todo o ciclo, provocando danos crescentes, porque lá no reprodutivo ela vai comer flor, vai derrubar vagem, ou vai comer vagem. Mas em suma, e aí é uma praga que tu controla quando? No sistema como um todo também. E aí eu digo que seria muito superficial vir aqui e dizer para ti, aplicar clofenapir, espinoteram para trips. Isso seria banal, porque são produtos já padrões no mercado de controle de trips. Mas é entender cada possibilidade desses produtos ou outros de acordo com o meu manejo de controle de outros alvos. Eu tenho problema de lagartas, beleza, essas duas moléculas são lagarticidas muito conhecidas da excelência, mas talvez não seja lagarta o problema, também como outra praga. Entender se aquele é o melhor encaixe ou não, entender opções de associações, Claro que a gente sempre trabalhou, por exemplo, questão da abamectina, muito utilizada, nos ajudou um monte para o manejo de trips, mas a gente nunca posicionou ela isolada e cada vez mais a gente vê ela reduzindo performance. Por quê? Pelo excesso de uso sem rotacionar ou o uso dela isolada para trips. Ela vai ser um bom parceiro associado a alguns produtos, sim, até porque tu tem ácaro também em algumas situações, mas não como ela isolada. Mas aí entender, por exemplo, eu vou por um lado mais de um fosforado, pode ser, vai levar trips, vai levar ácaro, vai levar o cenário de pragas, mas talvez possa não ser efetivo como uma lagarta se estiver naquele momento. Então, de novo, tu vê que a gente rodeia, mas cai aonde? Na tomada de decisão em cima de dados e não calendário. Isso é muito importante, Glauber? Porque a receita de bolo, ela é algo que não vai servir, A gente já comentou isso. E não existe uma bala de prata, Então, é algo que tem que ser monitorado e tomado uma decisão assertiva nesse momento. Glauber, olhando um pouco, a gente falou um pouco de trips, falou um pouco de percevejo, e olhando um pouco do ponto de vista do lagarta, e também o posicionamento das biotecnologias, como que está hoje esse cenário e até que ponto a gente pode, ou melhor, a gente precisa ajudar as biotecnologias, Ou seja, eu entrego toda a conta para ela ou eu tenho uma parte minha com defensivos que eu preciso estar ajudando para a gente manter a eficiência das biotecnologias? A melhor resposta para ter dado esse questionamento é nós falar de milho. Se nós não ajudar, o que está acontecendo? Você foi. Agora tem que aplicar a rodo para Spodophyllus gibergo, não tem mais nenhuma biotecnologia que está funcionando. Mas como o foco aqui é soja, vamos falar de soja. Hoje eu tenho 3 biotecnologias a campo, Então, a IPRO, a RR, a IPRO, que foi a primeira geração, que tinha uma toxina só, cria uma C, Depois veio a Extend, com 3 toxinas,
e a Conquesta, né, Enlist ICE, Conquesta com 2 toxinas, né? Então, assim, essas são as 3 toxinas, as 3 oportunidades ou possibilidades de biotecnologia disponível ao agricultor. Claro que hoje a tomada de decisão não está pela biotecnologia, mas está sim pelo teto produtivo das cultivares, né? Vamos ser bem franco, né, Felipe? E algumas situações, pelo meu que está aqui junto conosco, pela parte de herbicida, né? Então, tu tem um problema mais grande aqui, você precisa, né, talvez buscar alternativas aí de herbicida. Então, assim, pragas, ela vem como um plus ali, tá? Ajuda, né? Com certeza ajuda, né? Porque o cara vai dizer, mas eu vou tá entrando, né? Muitas vezes, sim, mas talvez tu teria que entrar com maior número de vezes para uma anticaixa hematalis, por exemplo. Uma lagarta fácil de controlar, mas se tivesse ocorrência, ia ter que manejar com inseticida. Mas está falhando também, né? No sentido que hoje não, nos últimos 3 anos, com a entrada de uma nova falsa medideira, né? Então, e foi o que predominou no início dessa safra, né? A chamada Hackplusia, né? Que a soja Pro e Conquesta não controla, né? Então, você tem uma sobra dessas espécies e tu tem uma sobra também de broca das axilas ou broca dos ponteiros, né? Que também vem aumentando nas últimas safras, né? Não é um inseto extremamente desfolhador, mas encarquilha ponteiro, né? Provoca um dano significativo, né? Então, assim, tu já começa a entender que essas biotecnologias vão sobrar algumas espécies de lagarto. Inclusive, por que pareça, se tiver uma soja RR ao lado de uma soja Pro ou Conquesta, você corre o risco de ter maior dano nessa soja com a biotecnologia, porque é uma preferência alimentar do inseto, né? Uma vez que ele detoxica a toxina, ele prefere se alimentar da planta que é expressa do que uma planta que não expressa. Isso eu acho que ficou bem nítido no campo, né? Essa preferência, né, Felipe? Nesse ano ficou muito claro isso. Pois é. Então, assim, entender esses 2 alvos aí. E quando nós falamos numa soja Extend, né, uma soja que ela é mais completa nessas 2 espécies. Por exemplo, hoje nós temos uma efetividade, mesmo que a Bayer não posicione, né, ou venha a posicionar, mas em suma, né, traz efetividade para a broca dos ponteiros e Hackplusia nu. Tá? Mas o que a gente está vendo assim aumentar significativamente e nos trazer preocupação são os espodópteras, né? Então, as biotecnologias vêm, né, trazendo melhorias para uma cosmioide, uma supressão para a eridânia, né? Daqui 2 anos, o produtor vai ter a Intacta 5+, né, que é a evolução aí da soja Extend, né, onde ela vai vir com tolerância para 5 herbicidas e vai ter 5 toxinas BTs. Mas por que eu já estou puxando o futuro? Mesmo no futuro, Felipe, vai melhorar para a eridânia, mas quem que é a praga da vez? Spodoptera frugiperda, tá? Então, assim, a gente iniciou a resposta para ti falando do que aconteceu no milho. Então, o Spodoptera frugiperda agora está um caos no milho safrinha, está um caos, nada está resolvendo, uma pressão altíssima, né? Claro que é produtor de menor investimento, menor área, mas, em suma, condição ambiental favorável, então, com alta pressão de Spodoptera frugiperda, e Spodoptera vem força na soja, né? E também as tecnologias no curto, médio prazo, olhando para frente, as biotecnologias não vão nos auxiliar, claro, nessa espécie. Então, assim, ela nos ajuda, agrega, nos ajuda, mas, né, nós também, por outro lado, estamos selecionando só a carne de pescoço. Nesse cenário de lagartas, Glauber, qual é a espécie que você entende que é mais difícil de manejar? Assim, no passado, lembra, Felipe, que a gente se incomodava muito com falsa medideira, né? Crisodeixes, né? Que era Pseudoplus, agora mudava para Crisodeixes, que é a que as biotecnologias controlam, né? Qualquer uma das 3 ainda continua controlando. Sim. Então, assim, a biotecnologia lá nos ajudou um monte na redução dessa praga, porque era uma praga mais de bacheiro, a soja crescia bastante, você tinha dificuldade de questão de efeito guarda-chuva, né? Hoje se resolveu. O Hackplusia, por exemplo, é uma lagarta fácil de controlar, vamos dizer, de maneira geral, pelos inseticidas, né? Diamidas, por exemplo, funcionam muito bem, que para Crisodeixes já patinava. Então, assim, hoje o que eu vejo de maior dificuldade são as espodópteras, e dentro das espodópteras, Spodoptera frugiperda. Por quê? Praga de sistema, né? Uma praga que está lá no trigo, uma praga que está no milho, uma praga que está na soja. Inclusive, na soja, ela tem um comportamento um pouco peculiar. Ela não gosta de comer folha, não é a preferência dela comer folha em soja, né? Em detrimento uma eridânia, uma cosmioide, que são desfolhadoras natas, né? Que provocam 2, 3 vezes mais desfolhamento
do indivíduo dela comparado a um indivíduo de anticárcia ou de falsa medideira. Então, uma espodóptera lá, por exemplo, comendo flor, derrubando vagem, ou até anelando planta, né? Que literalmente aquele comportamento de hábito de rosca também presente em soja, né? Então, assim, a maior preocupação, Felipe, é nesse comportamento de uma lagarta que é mais sorrateira e que não sensibiliza visualmente a lavoura. Então, se tu não for lá na lavoura, ou se tu olhar exatamente, tu pode pecar no erro de não ter. Aí depois o técnico chama de novo, aí tem que chamar os bombeiros, né? Aí é feito, né, em situações que é matar por vingança, só que daí nada mata direito, né? Você já tem dano estabelecido. Por quê? Porque você não matou lagarta pequena. Por isso que a gente vem batendo muito nas capacitações, a soja não pode ficar sem proteção. Por quê? Porque daí eu tenho uma lagarta, quem anela a planta, por exemplo, não é lagartinha bebezinha, nem criança, é adolescente para adulto já. Então, assim, essa lagarta não caiu grande ali, né? Então, faltou o quê? Manejo, faltou monitoramento, faltou produto. Nesse cenário, Glauber, como tu comentou bastante já, manejo de sistema, né, ou pragas do sistema, e aí eu quero inserir o componente aqui que eu acho fantástico, né, que é planta de cobertura, mas a gente tem alguns detalhes aí para estar cuidando, né, e nesse manejo inicial da cultura, vai ter uma consequência, principalmente o que a gente tem visto, né, Glauber, a ervilhaca, ela traz consigo bastante percevejo, né, enfim, quais são os cuidados que assim, o pessoal que está indo para o lado do mix, né, deve adotar, assim como também, na minha percepção, né, o trigo tem entregado muito barriga verde, né, para o sistema. Então, o que eu, melhorando a minha pergunta, tanto as plantas de cobertura, mas também o inverno, né, o que nós temos que tomar um cuidado lá para deixar de ser do sistema e a gente ter uma diminuição da população dessas pragas, né? E principalmente em coberturas, né, Glauber? Quais são os pontos que o produtor tem que cuidar? E não é só plantar cobertura, dessecar e plantar em cima, né? Eu acho que esse é o principal ponto, Felipe, é entender que se as pragas são do sistema, tu tem que manejar no sistema. Parece bem simplista a resposta, mas é nessa linha. O que vem acontecendo? O cara joga, às vezes, uma cultura lá para cobertura e ele não investe. Ele diz, mas eu não vou rentabilizar essa cultura, né? Eu não vou colher, então eu não vou investir. Só que assim, a ideia é, se tu deixar o aumento populacional da praga lá, quem vai tomar na cabeça é a cultura alvo, a cultura principal, que tu está buscando rentabilidade, que tu vai cultivar em cima. Então, digo assim, não, pode botar na conta do milho, pode botar na conta da soja e manejar esses insetos lá na cultura de cobertura, né? Então, assim, a gente está realmente vendo uma crescente de percevejo, ervilha e ervilhaca é um antro de criação de percevejo. No trigo, por que está deixando percevejo, Felipe? Porque ainda teve um ano lá que ocorreu o metopolópium, que daí pegou todo mundo de calça curta, né, que nada matava pulgão, mas senão ainda nós estamos usando doses extremamente baixas para pulgão, que não faz nem cócega nos percevejos. E aí, obviamente, vai ser um antro de criação de percevejo para o ciclo seguinte, né? Acho que é importante nós comentar aqui que nós estamos tendo um aumento de lesma e caramujo nessas áreas absurdo, né? E aí, de novo, se eu não manejar no processo de secação, depois eu perco o estande de plantas, né? Em suma, no passado, né, nós tínhamos uma janela ou um espaço entre manejar a cultura e implantar, né, a cultura de cobertura e implantar a cultura de soja e milho. Cada vez hoje há uma pressa, e faz parte, a gente quer fazer o maior número de cultivos e não está errado, não está errado, só que eu preciso ajustar. Nem tudo na vida é bônus, né? Então, o ônus é você olhar e manejar mais assertivamente. Aí talvez muita gente vai estar aqui nos assistindo, nos escutando, o Felipe vai dizer, mas eu estou aplicando lá. Tá, mas em que produto está aplicando? Está botando um cheirinho de um piretroide? Qual piretroide está colocando? Está fazendo entrenada de alguma coisa ou está realmente controlando? Né? Então também tem que ter um olhar para a efetividade de controle, e aí cai no outro aspecto, que é o quê? Rotação, né, Felipe? Se tu já usa lâmina celotrina há 15 anos, tu quer que ela continue funcionando? Não tem milagre, né? Eu preciso rotacionar. Então, assim, são pontos importantes, Felipe, porque nós estamos errando. De chorar. As áreas da região noroeste esse ano, né, tu entrava nas áreas, não precisava escolher, Felipe. Era 15, 20, 25% de plantas com dano de percevejo. Sabe o que nós fizemos, Felipe? Eu fui lá e colocamos uma estaquinha. Eu selecionei 15 plantas dentro da lavoura e colocamos uma estaquinha em diferentes níveis de dano.
e acompanhamos essa planta até o final na colheita, tá? E aí o dano é absurdo, tá? Porque assim, ó, o produtor depois entra e diz, não, mas ó, a planta cresceu, né? O dano ficou para baixo, mas tu não vai lá olhar comparado a uma planta sadia, que não teve dano nenhum, para tu ver a redução de impacto de 15%, 20%, 30%. Uma planta assim que a gente dá um dano mediano, né, considerando 10% daquelas plantas, estou perdendo 15 sacos de milho, aí dá 900 pila, daí tu vai dizer que não vale a pena manejar percevejo? Sabe? E por que o milho está tomando na cabeça? Porque a gente está multiplicando na soja e não está manejando. E a gente está perdendo na soja também, Felipe, esse é outro ponto. A gente está perdendo duplamente, porque essa praga está comendo as culturas o ano todo, né? Então veja que a gente está tendo um aumento populacional de insetos já conhecidos, como trouxe também aqui para discussão lesma e caramujo, que no passado a gente não tinha tanto problema, esse ano várias situações de problema, de necessidade de aplicação de isca, né, para evitar a perda de estândio, danos em cotilédonos, né, bastante frequentes aí no cultivo de soja. Norbert, eu queria pegar um gancho dessa teu último comentário a respeito das falhas de controle, né? Sim. Essas falhas, e tu comentou que às vezes o produtor relata que ele está aplicando. Uhum. Então, ao que tu atribui essas falhas? Nós já comentamos um pouco aqui no atraso da entrada, né? Ou seja, vão apagar fogo. Mas o que nós temos aí que a gente não sabe? É a tecnologia da aplicação? É o momento errado? Ou nós estamos com os inseticidas aí com manejo de resistência, ou seja, não estão performando mais? Enfim, o que está sendo mais comum, assim, esse erro ou a falha, e como que os produtores, os técnicos podem observar isso a campo, né? Não, eu estou tendo falha de controle. Bom, comentamos aqui sobre o ciclo, né? Então, num trips, é óbvio que vai ter falhas, né? Sim. Mas, além desse óbvio, assim, o que tem sido mais comum nessas falhas de controle? Assim, eu acho que um pouco de cada coisa, né, Felipe? É um somatório de fatores. Mas sim, eu vejo hoje, né, com grande preocupação a questão de resistência, Felipe, a alguns ativos. Tá? Porque a gente coleta populações, né, e a gente está com um projeto há alguns anos já, coletando populações de diferentes municípios, tá? E a gente traz para o laboratório e faz os trabalhos de suscetibilidade dos ativos em laboratório. Em laboratório, Felipe, tu isola efeito de horário, isola efeito de tecnologia de aplicação. Tá? Então, assim, tu coloca o inseto e o produto. Então, é uma briga desleal, assim, pro inseto. Então, se ele não morrer, é mais ou menos assim, você dá 80% no laboratório, possivelmente no campo tá dando 70%, né? Porque aí tu bota o crivo dos outros, né, assim, limitantes, né? Só que aí o problema, Felipe, que no laboratório, sabe quanto que tá dando? Tá dando 10, 5, 15, 20, 25... Aí os melhores estão, alguns top, aí estão nos 95, mas a grande leva está nos 70, 75, 80. Então veja, tá, tiramos top, vamos com 70, 80. Se tiver 10 percevejo, sobra quanto, Felipe? 2. Se é no milho, deu pau também. Quem dera que você está controlando 20, dos 10 está sobrando 8, né? Então, isso é um ponto bastante relevante também. E eu vejo que hoje que o maior fator, talvez ainda, e aí, infelizmente, Felipe, eu fico enlouquecido. A palavra que falta principal é conhecimento, porque está ali, né? Mas tem um pouco de picaretagem também aí, né? Os caras ainda estão, né, vendendo gato por lebre, mas uma hora, eu venho batendo muito forte no treinamento, que desse jeito tem alguns consultores, né, que vão matar a galinha, né? Depois não vai querer comer ovo, né? Porque desse jeito é para tu matar o agricultor, né? Porque a gente acompanhou áreas, assim, o que fez manejo errado na dessecação, fez manejo errado no palito, quando tinha 30% de planta com dano, aí o cara recomendou um produto correto. Eu disse, não dá, né? Então, assim, tu vê que eu disse, não, então tu só inverte, tu já vai trazer para 3% de dano, né? E tu tá vendendo o produto da empresa que tu quer, sem problema algum, tu tá ganhando teu rebate, tudo tranquilo, mas pense na galinha, porque senão vai acabar os ovos daqui um dia, né? Então, infelizmente tem isso também. Esse é um ponto extremamente importante, né?
né? Eu acho que isso a gente sabe que acontece no campo, é lamentável, mas acontece, né? E nós estamos indo num outro looping, Felipe, para tu ver. Daqui 2 anos nós podemos estar aqui de novo falando, porque agora o pessoal começou a acordar e agora existe um piretroide milagroso. Não que ele seja milagroso, realmente ele está sendo bem mais efetivo. Só que qual que é a minha preocupação, Felipe? Vai virar que nem paracetamol em farmácia, né? Funciona para tudo e vamos só aplicar ele. Então, assim, a gente vai ter uma redução do problema, sim, só que ali na frente vai vir a conta se eu não entender que eu preciso rotacionar, Felipe, eu preciso rotacionar, eu não posso perder mais as moléculas, que nem tu bem falasse, não existe mais bala de prata. Isso é extremamente importante, né, Glauber? Sabe que, olhando para esse cenário, voltamos, né, para a mesma, precisamos de rentabilidade, precisamos monitoramento, precisamos estar no campo, enfim, isso não vai substituir uma boa tomada de decisão. Exato. Glauber, já temos um tempo aí de bate-papo, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Já encaminhando para o nosso encerramento do nosso episódio, muito voltado a, assim, agora, obviamente, talvez a eficiência, talvez para maior produtividade, mas olhando para o rumo ao 100, né? Então, o rumo ao 100, ele tem tanto o 100, que é uma alta produtividade, quanto o rumo, que é o importante. Então, eu queria te perguntar, Glauber, para nós, assim, qual que é um pilar central, então, do manejo, ou como que tu resumiria a nossa conversa para aquele produtor ou para aquele técnico que nos ouve, que ele pretende ir rumo ao 100, né? Ou seja, quais são os pontos de atenção, quais são os pontos chaves, né? O que tu, de uma forma resumida, talvez num pilar central ou em alguns pilares, né, de construção, para que ele possa ter um bom manejo de pragas e ir rumo ao 100. Perfeito, Felipe. Eu acho que o primeiro ponto, né, é a cama da cultura que nós vamos colocar todo o nosso investimento. O que eu brinco com a cama é o quê? Naquela palhada eu não posso ter problemas, tá? Então, assim, monitorar. Vou ter lesma, vou ter caramujo, vou ter percevejo, vou ter lagarta. Ah, mas eu coloquei um tratamento de semente. O tratamento de semente é um seguro que vai ajudar ali. Mas se o inseto é mais velho que a planta, vou ter perda de estander, ou vou perder cotileno, né? Então, essa é a primeira chave. A partir dali, é monitoramento constante. A gente vem buscando alternativas, Felipe, aqui dentro da RTC, buscando bastante entender armadilhas, né, digitais, autônomas, só que hoje ainda a precificação inviabiliza, infelizmente, a gente criar grandes redes de monitoramento. Mas é um caminho que eu vejo que é um caminho que cada vez mais vai vir ferramentas para auxiliar a tomar a decisão, a entender, né, a chegada. Por que controlar uma lagarta, Felipe, se eu poderia monitorar o adulto, a mariposa, né, e evitar o acasalamento, por exemplo? Está vindo produtos nessa linha. Então, assim, mas em suma, até que não venham essas tecnologias ou ainda não ganhem uma grande expressividade, eu tenho que monitorar. A partir do monitoramento, eu tenho que ter 2 parâmetros, né? Entender a praga e entender os produtos. Tá? Porque se eu entender o comportamento da praga e entender quais as armas que eu tenho, como é que eu vou para uma guerra sem saber usar as minhas ferramentas, Felipe? Eu acho que esse é o ponto-chave, porque se eu saber a minha ferramenta e saber a praga, eu vou saber colocar ela no melhor momento. No melhor momento, eu vou extrair todo o benefício dela. Então, eu vou estar pensando na rentabilidade também. Porque veja no exemplo que eu dei anteriormente, não é uma questão do investimento. Os produtos talvez estariam certos, só que errei a posição. Tá? Então, acho que esses são pontos importantes. Obviamente, não existe uma receita de bolo, como comentei, mas tendo conhecimento, né, tendo o conhecimento dos produtos, né, o conhecimento da praga do produto e monitorando, a gente vai ser assertivo. E aí, seja o 100 ou seja o rumo, a gente vai ser bastante efetivo nos posicionamentos, né, e realmente vamos agregar, né, e aí sair que hoje se reclama muito por exemplo, assim, dentro das informações, a relevância, né? Às vezes, o cara está só brigando por preço. Mas será que eu estou entregando algo técnico ou estou só lá sendo simplesmente uma negociação fria de, meu produto é mais caro, mais barato, né? Talvez precisa ter esse pensamento, né, Felipe, no sentido de fazer uma entrega mais técnica, né? Maravilha, Glauber. Eu acho que fica aqui o compromisso, né, de quem nos acompanhou até agora. Foram muitos pontos extremamente importantes. É um podcast rico de informações para tomar decisão.
E acho que é o compromisso, né, de quem nos acompanha até aqui, de enviar para aquele amigo, de enviar para aquele produtor, para ajudar, né, Glauber, de alguma forma, essa informação chegar nas pessoas que precisam ouvir isso, e ainda nessa safra está podendo impactar a produtividade de uma forma positiva. Então a gente conta, né, com quem nos ouve até agora, para multiplicar essa informação. Mande para aquele amigo, manda no grupo dos produtores que você está, no grupo da empresa, enfim, que acaba sendo extremamente importante multiplicar a informação quando ela é boa, né, que nem tivemos aqui. Glauber, muito obrigado, cara. Obrigado pela presença. Aonde que o pessoal te encontra? Enfim, quais são os teus contatos? Perfeito, Felipe. A gente está aí nas mídias sociais, né? É só buscar lá por Glauber Sturmer, né? O Sturmer, como a escrita do meu sobrenome, nos canais oficiais aí da RTC, CCGL, né? Onde que a gente está sempre divulgando as informações e tentando estar um pouquinho à frente, né, Felipe? Os insetos cada vez estão mais dinâmicos. Só para deixar pode ser até coisa de um outro podcast, Felipe, está chegando escutigerela no Rio Grande do Sul, que é uma praga nova, assim, nova não, mas trazendo aí um desafio e prometo para você, não é eu eu só estou confirmando, né, eu não estou trazendo nada, mas realmente cada ano está vindo desafios novos, né, e assim como o setor de entomologia, a gente está sempre tentando estar à frente, não é fácil, para municiar informações, para a gente ser mais assertivo e evitar prejuízos, né, junto aos nossos associados, junto aos nossos agricultores. Mais uma vez, parabéns, Felipe, pela iniciativa. Eu acho que precisamos cada vez mais de ações como essa, né, de disseminação de informações, né, de levar, como tu falaste, não só o número 100, mas o caminho, né, porque às vezes a gente está falando lá, né, do topo, mas falta ainda a gente construir, talvez, ajustar o básico, que é o caminho, né? Parabéns mais uma vez pela iniciativa e muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Glauber. Parabéns por vocês, o trabalho incrível que vocês desempenham aí na CCGL, e a gente colhe os frutos aí, com certeza, quem ganha é o agro, né? Pessoal, esse foi mais um episódio falando do caminho das altas produtividades, olhando para o nosso rumo ao 100 e lembrando, né, a produtividade ela se constrói, né, dia após dia, com muito conhecimento, com muita pesquisa, com a presença do profissional no campo, e é isso que você vai sempre ver aqui em todos os episódios. Você me encontra pelo Felipe_UNFA no Instagram e também no canal Felipe UNFA pelo YouTube para conferir essas e mais outras informações. Grande abraço!